Você já parou para pensar sobre o que Deus acha do planejamento? E se a Bíblia diz algo sobre isso? E hoje eu vim aqui compartilhar um versículo com você que prova que a Bíblia diz sobre planejamento e que Deus é o nosso principal modelo de planejador. Ele planejou o mundo e criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Ou seja, Deus planejou de forma que ele pudesse descansar. E o planejamento proporciona isso pra gente. Permite que a gente encontre tempo para tudo, inclusive para descansar. Vamos ler aqui em Salmos 90, do 12 ao 17, que diz assim: Então, ensina-nos a numerar os nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações sábios. Retorna, ó Senhor, por quanto tempo? E arrepende-te em relação aos teus servos. Ó, satisfaz-nos cedo com a tua misericórdia, para que possamos nos regozijar e sermos felizes todos os nossos dias. Faz-nos felizes de acordo com os dias em que tu nos afligiste e os anos em que vimos o mal. Que tua obra apareça aos teus servos e tua glória aos seus filhos, e seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus, e estabelece sobre nós a obra de suas mãos. Sim, estabelece tu a obra de suas mãos. Lá em Provérbios 16:20, a parte A também diz assim: Quem examina cada questão com cuidado prospera. Isso fala diretamente sobre planejamento também. Quando a gente planeja as coisas, a gente consegue olhar de forma mais clara e minuciosa para cada questão da nossa vida e consegue saber o que faremos amanhã ou em algum momento, e isso nos ajuda a manter a frequência, né? Eu também tenho mais um versículo aqui que diz o seguinte: O preguiçoso dá proveito à sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Quando a gente planeja, né, a nossa vida financeira e qualquer área da nossa vida, a gente consegue olhar com mais apreço para as coisas, valorizar mais o que a gente tem, né, e focar no que a gente quer conquistar. E não fica sofrendo no presente por coisas que a gente ainda não tem. Isso nos causa ansiedade e não vai de acordo com a palavra do Senhor. Aqui tem também um versículo em Josué 1:9 que diz assim: Esforça-te, tem de bom ânimo, Deus está contigo. E isso, gente, é pura palavra de Deus aqui conosco para nos animar a planejar e a cumprir o que planejamos, né? Vou falar um último versículo, que é Provérbios 13:11, que diz assim: Quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. E é isso que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, né? Eu estou mostrando aí o meu caderno de fazer roteiros, o meu bullet journal, foi o outro caderninho que eu mostrei, e aí eu estou começando já a montar o meu planejamento, a preencher, né, o meu planner, que é um material que eu mesma criei. Vou deixar o link aqui na bio, se não estiver, em outro momento vai estar. E eu quero dizer para vocês que o planejamento, ele é muito poderoso na nossa vida. A Bíblia nos ensina, né, a planejar, a contar os nossos dias, honrar a Deus, né, quando a gente planeja a nossa vida, reservar tempo para o Senhor, para fazer as coisas para Deus, para ter tempo com Deus, tempo exclusivo. E é isso, gente, vamos para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo. Hoje eu vim compartilhar com vocês como eu estou organizando meu planejamento a partir desse mês de abril. E quero sempre trazer o vídeo, né, do planejamento do próximo mês a partir desse mês. Eu tô com uma meta de vídeos, quero contar também pra vocês que eu tô aqui já me organizando, já tem vídeo programado, e se vocês perceberam, já coloquei 2 vídeos aí, né, no mês de março, e eu comecei a fazer antes que o mês acabasse, porque às vezes a gente fica esperando pela segunda-feira, pelo início do próximo mês, e vai enrolando. Quando a gente vê, o ano acaba e você não colocou planos em prática. Aconteceram muitas coisas, né, desde o início de janeiro, e aí as coisas foram acontecendo, eu fui desanimando, mas eu, olhando minhas metas, né, acabou o primeiro trimestre, eu tava ali avaliando meus primeiros 3 meses e decidi retomar as coisas que eu tinha programado para o ano. E junto com essas coisas tem aqui o canal, enfim, as minhas redes e os meus projetos, né, que envolvem esse trabalho nas redes sociais. Então, eu peguei um material que eu criei, baseado na minha rotina e de muitas outras pessoas, e criei esse material e decidi usar ele novamente, né?
Vou avaliar ali para ver se precisa de alguns ajustes e provavelmente em breve eu vou colocar ele disponível de novo para venda, que é só imprimir. E é uma compra vitalícia, né? Comprou, baixou o e-book, imprime, é seu para sempre. Pode imprimir quando quiser, ele não é datado, enfim. Peguei esse material e vou usar ele em paralelo com o meu Bullet Journal, que é um caderno que eu mesma faço a organização e que consigo adaptar a qualquer fase da vida, né? Eu me tornei mãe, então as coisas mudaram um pouco. E aí eu quero compartilhar isso com vocês e vou conversar um pouco sobre como será essa organização. Eu sempre começo, quando se trata de planner, sempre começo fazendo a minha roda da vida. Não sei se vocês conhecem, mas é uma roda que você consegue colocar ali pintadinho como está cada área da sua vida, né? E aí eu fui bem pesada, né, comigo mesma, porque assim, eu não tô satisfeita com o jeito que a minha vida tá agora. E aí eu fui bem crítica com todas as áreas. E depois tem uma parte para traçar as metas, né, para colocar aqui o que eu quero melhorar em cada uma dessas áreas. Não é uma coisa muito grande, então é uma coisinha em cada área. Alcançando aquilo, vou pro próximo nível. Aí depois vem um rastreador de hábitos, que eu já até preenchi. Você coloca, escolhe 6 hábitos, um hábito em cada área e um a mais para você poder preencher. Aí vem também um caderninho de receitas, né? Que aí você consegue colocar pelo menos algumas receitas para você fazer durante o mês. E eu quero isso, é muito bom para mim. E receitas que eu não preciso ir no celular para pegar, porque também é uma meta minha reduzir o tempo de uso das redes sociais, né? Apesar de já ser bem restrita, né, que eu evito ficar ali no celular quando eu tô com o Theo, enquanto eu tô fazendo as coisas junto com ele, mas ainda tá muito, né, e eu quero cada vez menos estar nas redes, quero estar mais a trabalho. Organizei também a semana devocional, tem essa parte aqui no planner, né, tem metas da semana, o que eu conquistei na semana passada, e escreva um pouco sobre sua semana devocional. Tudo que tem de rastreador de hábito, de planejamento aqui, tem espaço para escrever sobre depois, porque eu acho que esse registro diário ou semanal é muito importante para a gente ver a nossa evolução e planejar os próximos passos de acordo com aquele hábito. E aí vem a parte do planejamento semanal, que é uma folha por semana, e no finalzinho tem um espaço para diário, que a gente escreve aqui alguma coisa sobre aquele dia, né? Mesmo que seja uma coisa, o espaço não é muito grande. Eu também tô fazendo diário escrito no telefone e tem um caderno que eu separei esse ano para poder escrever. Isso me ajuda muito a aliviar a ansiedade e esvaziar minha cabeça. Isso tem aqui o resumo financeiro também, que eu quero melhorar ele pro futuro, mas vou começar registrando também todos os meus gastos, enfim. Tem aqui a parte de avaliação do mês, que eu começo sempre fazendo ela. Relatório de renda extra, coloco todas as minhas rendas extras que eu quero gerar renda, né, durante o mês. E aí traço o plano, enfim, e funciona, tá, gente? Sempre que eu faço, funciona. Eu posso até trazer um vídeo só disso aqui pra vocês. Assim, era um renda extra quando eu tava trabalhando fora, mas como agora eu trabalho só de casa, essa é minha renda do momento. Tudo que eu faço, que eu vou juntando ali um pouquinho de cada coisa, forma a minha renda. E aqui tem um checklist, que é a lista pra gente poder fazer também, pra dar check no dia, na semana, enfim, no mês. E o diário alimentar semanal, que eu boto um cardápio, metas da semana alimentares, alimento que quer remover ou reduzir, alimento que quer incluir e estratégias que vai usar durante o mês. Tem tudo isso, e aí tem aqui um espacinho também para escrever sobre como foi, né? E aqui no início tem uma parte também que pergunta por que eu quero me alimentar melhor. Tudo isso pensando em causa e efeito, né? O motivo e depois o que aconteceu de bom quando eu implementei aquilo. E assim, eu quero falar com vocês isso, né, que vocês viram aí na abertura do vídeo. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus que faz as coisas organizadas, né? Deus criou o mundo, cada dia ele criou uma coisa e no 7º dia ele descansou. E o planejamento, ele proporciona justamente isso pra gente.
né? Se a gente se planeja, a gente consegue colocar na nossa rotina um tempo para o descanso, um tempo para melhorar alguma coisa, para estar com a família, para estar com os nossos amigos, para tirar ali um momento para fazer algo que a gente quer implementar na rotina. Se a nossa rotina é jogada, se a gente faz qualquer coisa de qualquer jeito, sai fazendo e quer fazer cada vez mais, quer fazer tudo, a gente não consegue fazer o que a gente se disponibiliza, né? O que a gente se compromete a fazer. Então que a gente venha ter sabedoria para a nossa rotina, né? Eu tenho buscado isso em Deus e para que a gente encontre tempo para fazer tudo o que é precioso pra gente, estar com a nossa família, ler a Bíblia, fazer os nossos devocionais, ensinar os nossos filhos, né? Que às vezes a gente vive na correria do dia a dia e não encontra esse tempo para poder estar com a nossa família. E o versículo que eu compartilhei no início do vídeo fala justamente sobre esse planejamento. No planner aqui, no decorrer dele, tem alguns versículos. Eu vou tentar botar o link do planner aqui, tá? Para poder vocês adquirirem. E se não tiver aqui, é só você esperar um pouquinho, em outro vídeo eu falo e vai estar aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio, né? E isso é uma coisa bem clara para mim, sobre planejamento. O planejamento, ele clareia as coisas, né? Ele traz lucidez pra gente, ele traz ânimo, ele traz verdade, ele traz ordem, né? E é muito bom. Quem já arrumou uma gaveta, um armário e se sentiu leve, acordou mais disposto no outro dia, ou então deu aquela faxina na casa à noite e acordou muito melhor, se sentindo disposta, com vontade de fazer as coisas. Isso é o poder do planejamento, né? A Bíblia fala também aqui, ó: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O que é o conselho do Senhor? O conselho do Senhor é a palavra. E a palavra, ela tem tudo que a gente precisa. Tem todas as palavras que a gente precisa. E até separei aqui, ó, um outro versículo que tá no planner, que diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Tá lá em Provérbios 14, 23. E o outro tá em Provérbios 19, 21. 14, 23, né, que fala isso. O só falar leva à pobreza. Ou seja, você pode falar o que quiser, mas se você não agir sobre aquela coisa, se você não planejar e executar, não vai acontecer e o plano não vai sair do papel. E só falar, né, não tá nem no papel. Então a gente escreve no papel e se esforça para que saia do papel através de estratégias que a gente vai ali traçando. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês mais uma coisa. Alguns hábitos que eu quero implementar na minha rotina e que eu já tô implementando com meu filho, né? Que é o hábito de levar o meu filho à pracinha uma vez na semana, né? Fazer uma atividade diferente. Ir à pracinha pra gente é uma atividade bem diferente, porque não tem uma pracinha do lado da nossa casa. Eu preciso sair com ele, caminhar, ou então pegar um ônibus. É perto, mas não é muito perto. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero que se torne um hábito, né? Um outro hábito que eu coloquei de meta ali pro meu mês é fazer caminhada, pelo menos uma vez na semana. Mas se eu conseguir fazer mais de uma vez, eu vou fazer. Treinar em casa também é uma coisa que eu tô iniciando nesse mês de abril. E o devocional com o Theo, que eu já implementei no mês de março e quero seguir. Nós estamos lendo livros da Bíblia. Agora a gente está lendo Salmos. Então eu quero fazer a leitura de Salmos todos os dias. E quando eu falhar, porque acontece, a rotina de manhã é muito puxada, não estou justificando, mas acontece da gente falhar, e principalmente em dias que tem muitas coisas na igreja, né? Às vezes a gente passa o dia na igreja, e aí tudo bem não fazer a leitura naquele dia, porque geralmente quando a gente está na igreja, a gente lê a Bíblia na igreja, e o Theo participa desses momentos comigo. Então, eu faço o possível e o impossível para conseguir fazer a leitura diária da Bíblia com meu filho. Isso é muito importante pra gente, e eu já tenho visto os frutos disso, né? O meu filho, ele ama a Bíblia, ele tem 1 ano e 7 meses, é uma fase em que as crianças estão rasgando as coisas, né? Não sabem ali muito controlar a sua coordenação, e eles, quando ficam irritados, rasgam. E eu enxergo que o Theo, ele tem muita afeição pela Bíblia,
né, pelos livros. Ele tem muito cuidado, ele nunca rasgou uma página. É claro que eu fico ali perto, orientando e tal, mas ele nunca rasgou uma página de uma Bíblia. E ele tem o hábito de folhear a Bíblia. E eu acho isso interessante, né, porque desde bebezinho eu sempre criei esse hábito e incuti isso nele, de que a gente precisa ler a palavra de Deus, né? Que o Senhor fala com a gente ali através da palavra de Deus. Agora a gente está implementando o hábito de orar. Isso é muito importante, a gente desligar as vozes, todas as vozes, né? E ouvir ao Senhor e dedicar tempo com calma a fazer as coisas para Deus. E é isso, gente. Além desses hábitos, certamente tem alguns que eu preciso aperfeiçoar, né? A organização dos alimentos. Eu amo fazer organização dos alimentos, que isso me dá muito tempo mais durante a semana para ficar com meu filho, para ficar com meu esposo, né? Para ter ali momentos de casal. Isso é muito importante. No mês de março a gente completou 11 anos de casados. E esse mês eu quero preparar algo especial pra gente. Então, assim, pra isso eu preciso organizar a minha rotina. E é isso que eu tô fazendo. O Senhor me orientou sobre isso, né? Eu tenho refletido muito. Inclusive, tô escrevendo um roteiro de um vídeo sobre Marta e Maria, né? Aquela passagem que tem lá na Bíblia, sobre afazeres e tempo pra Deus, né? Tempo com Jesus, no caso. E eu vou trazer isso pra cá pra gente discutir dentro da maternidade. E é isso, gente, o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Orem por mim para que eu consiga manter aqui a frequência de vídeos. Tô me organizando para isso, né? Já me organizei. Tô aí com alguns projetos em andamento, algumas metas. E eu espero poder contar com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém e me deixa aqui dicas e o que você gostaria mais de saber sobre como eu organizo ali, né, minha rotina. E eu vou trazendo mais vídeos sobre isso pra vocês ao decorrer do tempo. E se eu pensar em alguma coisa, mais dicas e tudo mais, eu trago pra vocês. E antes que vocês pensem aí, perguntem de repente, hoje o Theo tá na casa da minha madrinha, né, que ela chamou ele pra passar a tarde lá. E eu aproveitei pra gravar um vídeo mais assim, estático, né, que não precise estar com o áudio fechado, né? Eu consigo falar aqui, meu microfone sumiu, olha a fúria do inimigo, não sei onde eu coloquei, mas eu vim aqui e gravei, e isso também é um conselho legal. Não fique procrastinando as coisas que você tem pra fazer. Pega o que tem pra fazer e faça, independente do que aconteça, se acontecer algum imprevisto. Tente cumprir o que foi planejado, isso é muito importante, para que a gente torne a nossa rotina organizada, né, e que a gente mantenha a frequência das coisas. Porque a nossa tendência é sempre encontrar um motivo para não fazer o que tem que ser feito, e isso não é bom, né, gente? Uma vez falhando, a gente começa a achar normal e vai tropeçando, e quando vê, deixou os projetos e as metas de lado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!